Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. O Senhor nos deu a oportunidade nesta manhã de sermos pessoas melhores, de sairmos daqui pessoas melhores. Oh, aleluia, nos deu a oportunidade, a graça da vida, para nós podermos adorar ao Senhor, reverenciar ao Senhor, glorificar ao Senhor, oh, aleluia, entronizar ao Senhor, através desse altar que somos cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E nós já começamos assim, irmãos, ligado no 220, porque para Deus tem que ser o melhor da nossa adoração, o melhor da nossa voz, o melhor de cada um de nós. Ele deu o melhor na cruz do Calvário, o melhor do Filho, oh glória. Oh, glória a Deus, Ele deu sempre o melhor para cada um de nós, e nós devemos dar sempre o melhor para Ele. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ó Deus, e aqui estão os teus filhos, estamos aqui diante da tua presença, reunidos através do nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Senhor, visita, Senhor Deus, esse estado. Deus, seja repreendido agora. O vírus, seja repreendido agora, Senhor Deus. A força maligna desse vírus. Visita os irmãos que estão, Senhor, nos hospitais. Os que estão entubados, aqueles que estão infectados, neutraliza da corrente sanguínea agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tua palavra diz, ó Deus, quando a igreja ora, quando a igreja clama, o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, por todo esse mundo, para que o Senhor visite a cada um, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aproveita e dê a paz para o seu vizinho. Aleluia. Aleluia. Pastor, o senhor começou aí no 220. Irmãos, o senhor começou no 220. Irmãos, o senhor foi para lá de 220. Ele já falou naquela vez, convém que eu vá. Então, se convém que ele vá, aquele convém que eu vá, convém que eu vou encarar a cruz por cada um deles. Convém que eu vou morrer por cada um deles. Então, se ele fez o melhor, eu vou chegar aqui e ficar contando mosquito. Eu vim aqui adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É assim que nós devemos fazer. Deixa eu chamar aqui o pastor Fernando. Eu vou dar só um recadinho aqui. Depois da ministração da palavra de quarta-feira, sobre o sistema, né? Se você não pôde estar aqui, reveja essa mensagem que está gravada. Fomos procurados por uma pessoa que está aqui com a situação do partido Aliança pelo Brasil. Um partido, eu não me meto nesse negócio de política, irmãos, mas a gente tem que estar alinhado com quem está respeitando os direitos cristãos. Então, esse partido que o presidente está querendo abrir é justamente sobre isso, para manter as características judaicas cristãs. Mas, pastor, o presidente não é um convertido a Cristo. Eu não quero saber da vida dele, eu quero saber da ideologia dele. E a ideologia dele bate, muitas vezes, com a ideologia bíblica. Então, ele deixou aqui várias fichas, essa pessoa que é responsável em Limeira, para que as pessoas orem, pediu para nós orar, e também preencher essas fichas para dar início à abertura do partido do presidente da República. Então, eu vou deixar depois lá atrás. Eu vou preencher a minha depois também e vou levar para ele, lá para quinta-feira. Às vezes tem uns irmãos que vêm na segunda, vêm hoje, vêm à noite, vêm amanhã e vêm quarta. E na quinta-feira eu vou levar para ele aqueles que quiserem, né, orar pelo país, pelo presidente, por este partido que vai se abrir, e preencher, colocar os seus dados e me entregar, e aí eu vou levar para ele mandar lá para Brasília e juntar toda a população. Onde é que ele está, pastor? Ele está na Feira Livre ali do Prada. Então é a pessoa que está lá colhendo as assinaturas, e aí você ore a Deus, e não é para filiar, não é para filiar nada, é só para a abertura do partido que precisa de muitas e muitas assinaturas.
Amém? Então estenda as mãos para cá. Senhor, desde já nós oramos por este propósito, que são, ó Pai, diante do mundo, líderes, ó Deus querido, que estão longe dos propósitos judaicos cristãos, e pelo menos o Senhor nos deu a oportunidade de ajudar em oração, e também ajudar, Senhor, a fundar um país, um país com esse propósito, ó Deus, algo com esse propósito, porque, Senhor, quão seria difícil se entrasse, Senhor, na presidência alguém contrário à nossa fé, alguém que queria bloquear, Senhor Deus, de nós adorarmos ao Senhor livremente, onde haveria, Senhor, perseguições e mais perseguições. Eu sei que tudo isso vai acontecer, Senhor, está acontecendo em boa parte do mundo, mas enquanto o Senhor está nos dando a oportunidade, eu não quero perder essa oportunidade, vou fazer a minha parte, Senhor, e oro, Senhor, para que o Senhor toque em cada coração, para que nós venhamos a fazer a nossa parte como cidadãos da terra também, e aqui orar e contribuir para um Brasil melhor, para um futuro das nossas crianças melhor, para um futuro da tua igreja melhor nesta terra tão linda e tão graciosa que o Senhor nos deu para viver. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Então eu vou deixar lá, irmãos, caso alguém queira preencher, tá bom? Vou deixar lá atrás. Graça e paz, irmãos. O pastor está ligado no 440 hoje. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 18, por favor. Lucas 18. Versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus: chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele chamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou que lhe trouxesse o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Respondeu-lhe o Senhor. Respondeu ele: Senhor, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores ao Senhor. Amém, queridos? Você pode se assentar em nome de Jesus. Uma breve meditação sobre essa palavra eu quero falar para você. Deus, eu estava buscando uma palavra para fazer a abertura hoje, Deus me deu essa palavra. Queridos, pense na cena que estava acontecendo. Imagine se Jesus não sabia o que Bartimeu precisava. Claro que sabia. Jesus sabia o que Bartimeu precisava. Mas Jesus queria perguntar para Bartimeu, para que Bartimeu falasse o que ele precisasse. Que ele falasse o que ele precisasse. Querido, nós precisamos falar o que nós precisamos. Nós precisamos falar o que nós precisamos. Deus sabe tudo que você precisa, tudo que você quer, tudo que você deseja, todos os seus sonhos, e muitos foi Ele mesmo que colocou dentro de você, mas Ele quer que você fale. Que você fale para Ele. Muitas coisas na Bíblia, elas são óbvias. São óbvias. Não precisava estar na Bíblia. Porque é claro como queria ver. Mas Jesus deixa para quê? Para nos deixar como ensinamento de como nós devemos nos comportar. Muitas coisas na Bíblia são óbvias, mas Deus deixa. Porque se Deus, querido, Ele é um Deus que onisciente, que sabe todas as coisas, mas Ele sabe todas as coisas, mas nós não sabemos. Então, Ele deixa isso aqui para nós meditarmos nessa palavra e falar: é assim que Ele quer que eu me comporte. Mesmo eu sabendo que Ele sabe, Ele quer que eu fale. Ele quer que eu fale, Ele quer que eu coloque diante dEle. Não, eu preciso disso, eu quero isso. Porque eu falei semana passada dos pedidos que estavam aqui no final do meu caderno aqui, que eu pegue tudo isso e fale diante de Deus. Não é pensar que Ele sabe,
e sim eu falar. Isso mostra a nossa dependência em Deus, nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas elas não oram mais, porque elas dizem assim, Deus já sabe. De fato, Deus já sabe. Mas ele, como seu amigo, conversa com ele. Fala com ele. Coloca diante dele. Né? É interessante essa passagem, né? Porque Bartimeu foi perseverante, ele não desistiu. Muitos queriam impedir, ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E quando Jesus falou, traga ele aqui perto de mim. O cara na insistência, traga ele aqui que eu quero falar perto dele. E aí Jesus chega perto dele, ele cego, o que queres que eu te faça? Eu queria enxergar, eu queria tornar a ver. Então, torna a ver. Torna a ver. Ele pediu, né, que nós peçamos a Deus tudo aquilo que nós precisamos. Amém, querido? Nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Isso cria intimidade, cria relacionamento. Né, que nós tenhamos esse relacionamento com Deus de aproximação. Amém, meus irmãos? Queria chamar os irmãos do louvor, do Ministério de Louvor, para nós ministrarmos o coração do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Se coloca de pé para você adorar o Senhor. O pastor está ligado no 440, nós estamos ligando, nós estamos aumentando a intensidade. Estamos 220 já, pastor, nós vamos chegar lá, no 440. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos, comece a adorar enquanto o louvor começa a dedilhar. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Que manhã maravilhosa, Deus. Que dia, Senhor Deus, que o Senhor separou para a Tua glória. Ministra, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor. Seja o Senhor, Pai, a nossa direção, Pai. Que eu não venha dar, Senhor Deus, nenhum passo sem, Senhor Deus, a Tua direção. Que eu não venha dizer, Senhor Deus, nenhuma sílaba sem que o Senhor coloca nos meus lábios, Senhor. Porque, ó, nós não queremos, Senhor, nós não queremos magoar o Teu coração. Nós queremos, ó Deus, ser o Teu amigo, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, ser embaixador da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ministrar o Teu coração. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, nos usa como canal nas Tuas mãos, Senhor Deus, como portadores, Senhor Deus, da Tua palavra, que nós venhamos, Senhor Deus, ministrar, Senhor Deus, uma Bíblia viva, Senhor, que a nossa vida, Senhor Deus, seja um testemunho vivo, Senhor, que o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso e fiel. Por isso, ó Deus, nós te adoramos, o Senhor que é o Rei dos Reis, o Senhor que é o Rei dos Reis. Aleluia, Senhor. Não há Deus maior que o Senhor, não há Deus maior que o Senhor. Aleluia, a Ti, meu Rei, a Ti, meu Rei. Aleluia, Deus. Não há Deus melhor.
Aleluia. Que maravilhoso, Senhor. Saber que tudo o Senhor criou para louvor do Senhor mesmo. Senhor Deus, algumas coisas para nós usufruirmos, mas foi criação do Senhor. Esse irmão, Senhor Deus, que está do meu lado, essa irmã que está do meu lado, foi o Senhor que criou, Senhor. Obras das tuas mãos, Senhor Deus. Que maravilhoso, Senhor. Que poderoso, Pai. Não tem outro lugar para nós estarmos, a não ser diante de uma presença, Senhor, gloriosa como a tua. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não tem como, Senhor Deus, nós encerrarmos esse louvor sem dar uma salva de palmas para o Senhor. Sem dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, Ministério de Louvor. Vamos separar as classes. Os jovens vão ficar com a Tamires e com o Diego. As crianças vão descer também na classe, na igreja das crianças. E você chega mais pertinho aqui para ouvir o que Deus tem para falar hoje. Muitas coisas que estão sendo faladas aqui nessa classe de adultos, diz respeito a filhos. Às vezes você fala que você não tem filho ainda, né? Mas um dia você vai ter, amém, querido? Um dia você vai ter uma família, um dia você vai ter um esposo, uma esposa, você vai usar isso também, você está aprendendo. Aprendizado nós nunca, Senhor Deus, nós nunca descartamos. Sempre nós vamos usar, né? Se um dia nós usarmos para a nossa vida, Deus vai usar para nós aconselharmos alguém com aquilo que nós estamos aprendendo. Muitas coisas você já sabe, você já pratica. Então talvez você fale, mas eu já faço, mas Deus vai colocar mais ainda no teu coração para você ensinar outras pessoas ainda. Amém? Glória a Deus. Vou chamar a minha esposa, Zilda. Zilda. Ela vai continuar a ministração que ela está falando sobre filhos. Aleluia. Ontem teve a ministração dos jovens lá em casa. Foi tremendo. Eu não fiquei lá perto porque eles ficam com vergonha, né? Eu fiquei em outro cômodo lá, né? Depois eu fui só na hora de comer lá com eles, né? Aí eu desci para comer com eles, né? Mas foi tremendo o encontro deles ontem. Deus usou a vida deles, ministraram o Senhor, né? Deus está trabalhando na igreja em cada ministério, em cada idade, amém, querido? Não tenha dúvida, você está no lugar certo, amém? Você está na presença de Deus, no ministério que cuida de cada faixa etária, que está preocupado com cada faixa etária das famílias. Criança, adulto, casado, solteiro, jovem. Deus está nesse lugar. Amém, queridos? Eu não falei, mas se você trouxe a sua oferta, se você trouxe a sua semente para colocar diante do Senhor, vamos fazer isso agora, nesse momento, né? Se você trouxe aí o seu dízimo, a sua oferta, o irmão Júnior vai vir aqui na frente com a salva, você pode colocar aí dentro, né? Para nós consagrarmos ao Senhor, querido. Tudo, a tua renda tem que estar consagrado ao Senhor, tudo, a tua vida tem que estar consagrada ao Senhor, tudo tem que estar na presença de Deus. Não diz a palavra de Deus para nós não nos apresentarmos diante de Deus com as nossas mãos vazias, né? Sempre eu tenho que ter algo para dar para o Senhor. Hoje eu não trouxe semente para dar na mão, para ofertar. Então, queridos, as mãos vazias hoje que o Senhor não tem, é o seu louvor, né? Eu não tenho a semente para colocar ali, mas eu tenho louvor nos meus lábios. Eu tenho algo no meu coração que eu posso colocar diante de Deus. Queridos, Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado, querido, com qualidade que eu entrego a Ele, né? Aquilo que eu tenho que eu entrego a Ele, né? Então, se você não trouxe sua oferta, não se constranja por isso, né? Na próxima oportunidade que você tiver, você traga a sua oferta. Então, hoje você entrega o melhor seu, que é a sua adoração, o teu louvor ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar para aqueles que vão semear hoje. Senhor, abre, Senhor Deus, a janela do céu sobre essa família, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar.
Que o Senhor venha, Senhor Deus, usar, Senhor Deus, a vida deles como canal nas tuas mãos, Senhor. Aquele, Senhor Deus, que hoje não tem, ó Pai, eu sei, Senhor Deus, que vai ter para ele e vai ter para dar para os outros também. Eu sei, ó Deus, que maravilha o Senhor vai fazer na vida deles, Senhor. Então, Pai, eu peço a Ti, Senhor Deus, ministra a vida dele, cuida da vida dele, Senhor Deus, e abre, Senhor Deus, em nome de Jesus, a janela do céu e derrama bênção tal, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. E a igreja diz amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. A igreja está linda, viu? Buscando a Deus. É assim que o Pai se agrada. É disso que o Pai se agrada, né? Os filhos dependentes dele, em todos os quesitos, né? Que você continue assim e que você, em nome de Jesus, passe esse legado para os seus filhos, para os seus antecedentes, né? Seus descendentes. Amém, queridos? Você pode desmanchar essa cara aí, viu? Pode fazer uma cara assim, relaxa. Fala para o seu irmão aí, se desarme. Se desarme, querido. Fique igual criança nesse momento agora. Totalmente dependente do Pai, viu? Muitas vezes eu vim para a igreja armada. Quero ver o que aquele pastor vai falar hoje. No final do culto eu pego ele. Vim armada. Se desarme, querido. Abre o seu coração para o Senhor. Amém, queridos? Semana passada, irmãos, eu fiz uma ministração só para um culto. Mas louvado seja o Senhor que nós temos muitos... O Espírito Santo, ele tem liberdade aqui nessa igreja, né? Para estar usando os irmãos para dar a sua opinião, para falar aquilo que ele traz no coração. E essa liberdade, queridos, eu quero dizer para você que ela é real. Tanto do Espírito Santo quanto da minha parte. Eu não... Zilda, por que você está aí? É porque você sabe mais que eu? Não, não é por isso. É porque eu disse, Deus, o que o Senhor tem para mim, eu quero. Né? E esse é o motivo de eu estar aqui. Não sou melhor do que ninguém. Então, você com certeza traz consigo muita experiência, muito testemunho. Com certeza você traz consigo a palavra do Senhor também. E, de repente, você vê que cabe uma palavra dentro do contexto que eu estou falando. Você tem liberdade. Amém, queridos? Eu disse que eu sou séria. Quando eu falei que eu sou séria, é no que diz respeito a levar as coisas com seriedade. Entendeu? Tudo que Deus fala para mim, eu procuro, né? Levar com seriedade, fazer com seriedade, tá? Foi nesse quesito aí. Não é de chato, eu não sou chata, eu sou muito legal. Posso ouvir um amém aí? Misericórdia, irmão. Aleluia. Queridos, a semana passada, eu tinha usado o exemplo da Joquebede, né? Que Joquebede, ela aplicou o que estava escrito lá em Deuteronômio. Deus fala a respeito de todos os mandamentos, né? E em um dos versículos ele fala para que nós sejamos diligentes, né? O que é ser diligente, Zilda? Com certeza você sabe, né? Mas o Espírito Santo me fala para lembrar. O que é ser diligente? É ser pronto. Pronto. Deus falou, pronto, Senhor, eis-me aqui. A Bíblia nos chama de soldados, né? É verdade, nós estamos numa guerra, entende? E você é soldado do Senhor. Né? Prova disso que nós vamos ter lá na carta dos Efésios, Deus nos dando as armaduras de Deus. Né? Então, nós estamos numa guerra. Então, Joquebede, ela, para salvar a vida do filho, ela entregou o filho, né? Ela deu o filho à adoção, né? Ela permitiu que o filho fosse adotado pela filha de Faraó. Né? Uma cultura totalmente diferente, uma cultura que fere o coração de Deus. Imagina o nosso Deus tão grande, né? O Deus maior, ser reduzido a imagens, né? É inaceitável isso. O Criador, o dono de todas as coisas, o nosso Pai, ele ser reduzido a um poste ídolo, a imagem do Faraó. Isso é inaceitável. Por quê? Porque você leu comigo a semana passada
no Salmo 127, que os filhos são bênçãos. Se Deus falou que é bênção, é bênção. Ponto. Então, Joquebede, ela entendeu isso, que ela tinha ali nas suas mãos um tesouro, uma bênção. E isso tem que ficar impregnado no meu coração e impregnado no seu. Independente do que esteja acontecendo, os nossos filhos são bênçãos. Então, independente do Moisés ser levado pela filha de Faraó, ser tirado da sua cultura, né? Ele era bênção. Prova disso, que ela lutou tanto para que seu filho continuasse vivo, que ela inculcou na cabeça do seu filho, obedecendo as ordenanças do Senhor. Fale com seu filho quando deitar, quando se assentar, quando estiver pelo caminho, diligentemente. Ela tinha que ser mais rápida que Faraó. A cultura de Faraó, ela tinha que ser mais rápida do que a filha do Faraó. Eu e você temos que ter isso no nosso coração. Eu vou na frente. A Bíblia diz que não é para mim ser, é melhor que eu fosse quente ou frio, mas morno, o Senhor não aceita. O que Deus está dizendo? Que nós temos que ser pessoas apaixonadas. Tem que arder no nosso coração os preceitos do Senhor. Tem que arder. Eu disse a semana passada que nossos filhos, eu não sei o meu, mas a Nicole, ela entrava na escola às 7 horas e saía 1h da tarde. É muito tempo. Sendo inculcado ali na cabeça o quê? Na cabeça dela o quê? A pedagogia que é proposta hoje. Essa pedagogia, ela tem muita coisa boa, ela tem. Não vou falar que ela não tem. Tem muita coisa boa. Mas, a maioria dos professores, eu estou fazendo faculdade, o que eu percebo? Que eles trazem consigo uma ideologia totalmente contrária à ideologia de Deus. Certo? Deus nos vê como bênçãos, como flecha, alguém que é capaz. Alguém que depende do Senhor, mas alguém que é representante, alguém que tem um legado, alguém que é uma bênção. E a pedagogia, se você for analisar, ela trata os nossos filhos como coitadinhos, não é? Coitadinho. Eu disse a semana passada, existe no projeto pedagógico o quê? Eles querem tirar. Uma coisa que para mim, sinceramente, com todo respeito aos pedagogos, né, que eles estudaram muitos, eu tenho que respeitá-los. Falar que a criança, se ela sentar na cadeira de trás, né, uma fileira, isso vai afetar o psicológico dela. Que o professor tem que estar de igual para igual. Tem professores que estudam, faz doutorados, se dedicam àquilo. Queridos, qual o problema do meu filho ouvir isso? O professor, querendo você ou não querendo, ele está numa posição melhor que você. E você tem que respeitá-lo. Estou falando alguma mentira, queridos pais? Então, o que eles inculcam? Coitadinho, se ele sentar atrás. Coitadinho, porque falou que ele é magrinho, porque ele falou que ele é gordinho. Que coitadinho, meu filho não é coitadinho. Meu filho é capaz. Quem falou? Quem o criou. Quem o criou, ponto. E eu vejo meu filho como alguém capaz. Não vou tratá-lo como coitadinho, vou tratá-lo com respeito. Vou tratá-lo como devido valor que Deus deu a ele. Ele é um tesouro. Eu tenho que ter isso na minha mente. Isso dentro do meu coração vai fazer com que eu tenha a mesma atitude de Joquebede. Eu tenho um tempo muito curto para educar o meu filho. E não é diferente comigo e com você. A nossa realidade hoje, eu estava dizendo ontem para o Diego Jacom, eu chamo ele de Samuel. Eu falei, eu vou falar para me decorar. Onde que eu estava? Não, mas antes. A nossa realidade de hoje, ela não é diferente. Eu estava dizendo para Tamires, eu falei, Tamires, antes eu não conhecia Cristo. Eu dizia para minhas filhas, olha, você tem que ser feliz, porque essa era a minha
a minha concepção. Então, filhas, eu não falava, mas eu deixava claro. Se você quiser ter relacionamento sexual com alguém, use preservativo ou anticoncepcional, porque o filho vai te atrapalhar. Era essa a minha concepção. Entende? Aí, depois elas foram para a igreja antes de mim, aí ficou desequilibrado também, porque daí eu tinha muito respeito. Eu não tinha coragem de falar de sexo com elas, porque elas eram meninas que levavam o evangelho à ponta do jeito que o pastor falava, elas faziam. E pagavam um alto preço, porque eu odiava os crentes. Então, eu atacava os crentes, eu atacava os pastores, de sorte que elas abraçou o evangelho. Então, elas conseguiam me obedecer, conseguiam não me responder. E essa parte sexual, que eu não falava daí, porque daí como que eu vou falar de sexo para as meninas de Deus? Não falava. Glória a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam todo santo dia. E ainda que nós sejamos pais, que venhamos falhar, o Senhor está cuidando. Amém, queridos? Aí, quando eu tive a Nicole, dentro do assunto de que nós temos que ser rápidos, eu mandei a Nicole para Einstein, com 9 aninhos. Então, eu estava assim, bom, agora eu tenho equilíbrio, já tinha crescido mais na fé, né? Eu vou falar de sexo com ela, mas na minha mente, de 11 para 12, que é quando uma menina, né, menstrua. Para minha surpresa, ela foi na escola, com 9 aninhos na Einstein, de repente ela chega e fala, mamãe, o professor me disse que você tem que falar de mim como é que eu fui feita. Eu levei um susto. Falei, como assim? Você tem 9 anos? Mamãe, você tem que falar. Porque ele já me falou tudo, agora ele quer ver qual a sua visão. 9 anos. Aí eu fui perguntar, por quê com 9 anos? Porque existem meninas ficando grávidas com 10 anos. O número aumentou. Principalmente nas periferias. Aí eu pedi um tempo para ela, porque todo dia ela me impressionava. Mamãe, que dia que nós vamos falar? Que jeito que eu fui feita? Aí eu fui orar a Deus, fui pegar a Bíblia, falei, Deus, eu quero a sua palavra. Eu sei que o Senhor tem resposta para tudo isso. Um outro dia ela chegou chorando, falando, mamãe, a senhora falou que foi Deus que criou o mundo e os dinossauros, a senhora não falou dos dinossauros. Eu falei, e agora? Existem os dinossauros, mamãe, tem fósseis. Jesus amado. A menina estava na escola pública, né? Não tinha acesso a nada disso. E agora, vai eu correr atrás dos dinossauros, irmão. Dentro da Bíblia. Nós temos que ser rápidos, queridos. E ela entrou em crise, ela chegou chorando. Imagina um neném que nasceu dentro da igreja. Não, com 3 meses, 5 meses, ela foi para a igreja. Toda a escola da Bíblia, ou ela no colchãozinho, ou ela lá junto com as tias dedicadas, igual as tias daqui. Eu nunca falei dos dinossauros para ela. Ela estava se sentindo traída. Entende, queridos? E ela falou aos prantos, aquilo para ela era importante. Ela tinha uma autoestima muito grande, então ela queria saber de tudo. Lembro que ela pequenininha, tudo que ela fazia, nós aplaudia, de bom, né? Então, o dia que a gente estava desapercebido, estou dentro da aula, viu, queridos? Tudo que nós não olhávamos, ela começava, vencedora, vencedora, vencedora. Então, Joquebede, ela foi rápida. Outra mãe que foi rápida, eu disse a semana passada, Ana foi rápida. Ana, ela estava posicionada como mãe. E ela ia deixar o seu filho junto com uma pessoa que havia saído da sua posição. Aí eu terminei dizendo assim, que nós, pais, temos que estar cada um na sua posição. Isso é importante para os filhos. O Eli não estava posicionado. De sorte que você vai ler lá o quê? Ofni e Finéias, fazendo o que queria dentro do templo. As pessoas chegavam para ofertar, eles pegavam a gordura. As mulheres chegavam para ali cultuar a Deus, fazer as suas ofertas. Elas eram com certeza assediadas, porque você vai encontrar
As pessoas vindo falar para o Eli. E agora a Ana tinha que cumprir o seu voto, entregar o seu filho ali, no meio da corrupção, igual a Moisés. O seu filho ia ser deixado ali, igual eu e você, quando deixamos os nossos filhos, junto com professores que não conhecem Deus, junto com professores que veem os nossos filhos como coitadinho. Você vai lá, toda feliz, compra o material, uniforme novo, deixa o seu filho lindo e maravilhoso, gelzinho no cabelo, a menininha com a xuxinha combinando com a camiseta. Sabe nada, inocente. Muitos dos professores, eles tratam os nossos filhos como coitadinho. Muitos. Os nossos filhos, para eles, são pessoas que não têm capacidade de passar por determinadas situações. Então, nós temos que estar atentos, mulheres, qual que é o seu papel, a sua carreira. Queridas, é maravilhoso, a mulher tem muita capacidade, a mulher conquistar, a mulher ocupar lugares de posição na sociedade. Mas o nosso primeiro papel é como filha do Senhor e depois mãe dos nossos filhos. Você tem que colocar na balança o que é mais valoroso, aquele dinheiro, aquela casa, aquele carro, aquela roupa, ou a educação do seu filho. Porque se eu e você não tiver revelação de quem é o nosso filho, quem vai ter? Você ficou 9 meses, muitas aqui, com certeza, passou horas esperando aquele neném nascer, sofreu. Eu tive um filho que ele foi tirado a ferro, eu desmaiei, eu não aguentei a dor. E agora esse neném nasce. Se você, mamãe, se você, papai, não tiver a revelação do céu, porque não é a sua revelação. Não é a sua revelação, porque tem papai que ele gosta de futebol, você vai ser jogador, você vai ser jogador. É a visão do céu. É a visão do céu, não é a sua visão. Não é a minha visão. O meu sonho. Eu gostava muito de balé. Todas as minhas filhas passaram pelo balé. E nenhuma. A Fernanda é bailarina, mas ela faz por hobby. A Ingrid, coitada, ela não conseguiu deslanchar, porque eu coloquei ela lá e ela não passou no teste. A Stephanie não quis. A Nicole, depois eu vi que ela tinha mais dom para música, eu aconselhei ela a se aprofundar mais na música. Então, não é o que eu quero. Deus, o que o Senhor tem para o meu filho. Quem dá filhos é Deus. Só Deus pode dar filho. Ele criou os filhos, então Ele sabe. Você precisa da revelação do céu, papai e mamãe. E a Ana, tanto a Joquebede, tinha isso no coração. Ana de imediato consagrou Samuel. É seu Deus. Nossa, Deus, você já imaginou? Você fala, nossa, Deus, está todo mundo falando do Ofni e Finéias. Que jeito que esse Eli vai cuidar do meu filho? Entende, queridos? Nós terminamos a aula semana passada, o pastor Harold fez uma observação. Temos que corrigir os nossos filhos. Segundo a doutrina de Deus, lê Provérbios, você vai ter uma instrução do céu. Mas, olhe bem para mim, queridos. A disciplina com a vara, sem amor. A disciplina com a vara, sem ensinamento, você pode criar um serial killer. Imagina você ser disciplinado com alguém que não fala oi para você, que não conhece os seus sonhos, que não tira tempo para você. Você não conhece, não reconhece aquela pessoa como mãe ou como pai. Você entende, queridos? Tem que estar acompanhado. Amor, ensinamento. Quem, Zilda? Eu. É você mesmo. Filho, o que você aprendeu hoje na escola? Mamãe, eu aprendi
divisão de 2 algarismos na chave, mas eu não consegui. Então, filhinho, a mamãe, eu não sei, eu sou péssima em matemática, né? Estou citando exemplo. E realmente, eu sou muito ruim de matemática, agora é verdade. Mas divisão com 2 algarismos na chave, eu sei. Fernando, maridão, você sabe? Ah, não sei. Então, partiu escola. Professora, eu não sei, meu marido não sabe. Então, reforço aí. Procurar a lei. Ah, na escola não tem, então vou procurar a lei. Meu filho tem direito a um reforço escolar? Partiu, então. Então, nós temos que ter esse valor. Quem é o nosso filho? É presente de Deus, é flecha na mão do Senhor. Queridos, não existe uma vírgula na Bíblia sem importância. Lá em Apocalipse está escrito isso. Amém, queridos? Então, nós terminamos a aula aqui. Eu falei de Joquebede, falei da Ana. Samuel, vocês conhecem o ministério de Samuel. Ele cumpriu com sucesso. Cresceu no meio daquela corrupção e o coração dele não se corrompeu. Por quê? Por causa da instrução que ele trazia no coração. O Moisés, ele nasceu para tirar o povo do Egito. Cumpriu o seu papel. Entende, querido? Seu filho tem um propósito. Acertar o alvo. Qual é o alvo? Está escrito na Bíblia. Oração, joelho no chão, jejum. Qual Deus é o propósito do meu filho? Porque eu preciso ser um cooperador. Eu colocava ali na frente da Nicole a Aline Barros, eu lembro ela pequenininha. E sabe o que ela fazia, pastor? Ela ficava só com a melodia. E ela trocava toda a letra. E eu não é assim. E ela trocava tudo. Falei, pá, essa menina é muito inteligente. Ela tem chance de ser uma compositora. Um compositor sem um violão, ele passa por muita dificuldade, porque ele vai precisar de alguém que, né, traduza a letra que Deus coloca no coração dele para o violão. Então, eu falei, vou pô-la na aula de violão. De graça, no museu. Se ela quiser, ela aprendeu a tirar a música por partitura. E hoje ela está no louvor. Amém, queridos? Oração, joelho no chão, Bíblia, empatia. Empatia. Eu preciso saber quem é meu filho. E eu falei da Joquebede, eu falei da Ana, e tem uma pessoa, estou dentro da aula, que quando eu vi o filho dela, desse casal, a minha filha namorava um moço, ele chamava Giovanni na época. E eles iam fazer uma filmagem, minha filha Ingrid, ia fazer uma filmagem. E eles se juntaram na minha casa. E lá se foi a Ingrid com seu namorado Giovanni, que na época eu ainda tinha acabado de aceitar Jesus, pedia para namorar, eu deixava, né? E aí, só que esse amigo Giovanni foi com alguns outros amigos e levou os outros eu não lembro. Mas eu lembro de um. Muito educado. Os olhos dele transmitiam uma paz, transmitiam uma educação fora do normal. Todos bebiam água, todos sentavam no sofá, mas esse ficava recolhido. E eu disse assim para minha filha, Ingrid, você está namorando o Giovanni, um moço excelente também. Mas aquele moço de óculos que veio e ficou quietinho. Filha, esse moço, ele tem Eu era mística, né? Trazia muito negócio do esoterismo, né? Senti meu santo bateu com o dele. E eu fiz, queridos, eu ganhei, né, de uma escola de informática, um curso de etiqueta. Todo mundo abriu minha geladeira. Ele não abriu. Todo mundo sentou no meu sofá e ele não sentou. Esse moço é o Tiago, vocês conhecem ele. Tiago, ele é meu professor também de teologia. Quando eu tenho dúvida, eu converso com o Tiago. Tiago é a pessoa que até hoje que me chama de Dona Zilda, que ainda não abriu a minha geladeira. Eu queria. E quando eu conversando com ele falou assim, Zilda, meu pai, ele é muito meu amigo, eu converso com meu pai todo dia.
E aí, quando eu vou conversar, eu vejo que o Lúcio, o pai dele, pode levantar, Lúcio. A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra, esse é o sogro da minha filha. E o Lúcio, ele falou, meu pai não precisou bater em mim, porque ao contrário do Tiago, a Ingrid apanhou e muito. Então, eu queria que o Lúcio falasse um pouquinho aqui, né, Lúcio? Pode vir aqui, filho. Como que foi isso, criar um filho dessa estirpe, desse calibre, sem precisar bater no filho? Amém, Lúcio? O Tiago, acho que para quem conhece, né, esse sempre foi o jeito dele, desde criança, né? Sempre educado, sempre respeitando as pessoas se admiravam muito em qualquer lugar que a gente levava. Tá, muito bom. Então, o Tiago, desde criança, ele já teve esse jeitinho dele, né? Ele se apegava às pessoas, era educado. A gente levava para qualquer tipo, assim, lugar que a gente estava, assim, casas ou na shoppings, né? E as pessoas se admiravam pelo comportamento dele. Mas isso também não partia só de mim, da minha educação, como da Neide também, que a Neide tinha mais convivência com ele, né? O tempo todo. Mas a gente recebia muitos elogios e a gente também educava para que ele respeitasse as pessoas, para que se comportasse em qualquer lugar que ele estivesse, né? E isso ele vem trazendo desde a infância dele. E hoje, para quem conhece o Tiago, ele continua o mesmo, daquele mesmo jeito dele. A Bíblia diz, né, que não é para nós escondermos as varas dos nossos filhos, né? Que o pai que a usa com sabedoria, ele não vai ser envergonhado. E eu fiquei sabendo que você não precisou fazer isso. E a Bíblia diz que o coração da criança, ele é espertinho. A Bíblia diz, né? E como que foi isso, Lúcio? Você não precisar ter essas ações? Eu sempre fui uma pessoa de conversar com os filhos, né? Lógico que às vezes você precisava dar umas palmadas, às vezes corrigir, né? Mas a maior parte das vezes foi conversa mesmo. Conversar, explicar o que é certo, o que é errado e colocar eles no caminho. E como ele já nasceu dentro de uma igreja, quando eu casei com a Neide, já me converti, né? E ele, tanto ele como a Tamires, dentro do lar cristão, então a gente procurava colocar de acordo com a vontade de Deus a vida deles, né? E aí ele foi crescendo mais na parte de a gente conversar do que bater. Então, é o que eles são hoje. Obrigada, viu, Lúcio? Seu testemunho ministrou muito meu coração. Minha filha Ingrid, ela casou e ela precisou ficar um tempo dentro da casa da Neide, né? Tiago sempre viajou muito e ela nunca dormiu em casa depois que ela casou. E eu chamei. E ela, na casa da Neide, ela praticamente mora. Aí um dia eu cheguei na casa da Neide de manhã, né? E tinha uma mesa linda lá. Tinha muita coisa gostosa. Bolo de chocolate, pão de queijo feito na hora, suco. E ela levantando aquela hora, né? Eu fiquei tão feliz, queridos, que eu vi ali naquela mesa o amor. Muitas noras reclamam do quê? Eu não gosto da minha sogra não gosta de mim. E não foi isso que eu vi naquela mesa. Imagina uma nora levantando tarde. Não é? Não estou falando para você fazer isso, viu? Se for na casa da sua sogra, honre sua sogra, tá? Dê para ela aquilo que você quer para você. E o Lúcio, eu vi que foi o Lúcio que fez o pãozinho de queijo, e esse bolo aqui a mãe comprou da irmã lá da igreja, comprou para ajudar a mãe. Ela estava querendo dizer, não come muito não, que ela quer que eu emagreça. O amor, queridos, o amor, né? Ela ser recebida ali como filha, a Neide preparou um quarto só para ela, né, Neide? Ela tem um lugar lá só para ela, e ela senta no sofá. Ela não faz isso na minha casa. Não faz. Você entende? A educação dela foi muito dura na minha casa. Você entende? Eu estou caminhando para ficar igual Lúcio com a Neide. Então, queridos, o amor. Eu estou dentro do contexto, amém, queridos? Olha, fechando esse assunto, eu mostrando esses 3 exemplos para você, a Joquebede. Por que eu falei do Lúcio? É possível, queridos, hoje. É possível.
É possível você educar alguém que é flecha na mão do Senhor, que é bênção. Você entende? Não desista. E defenda o seu filho. Alguém fala mal do seu filho, tenha. Use aquilo que Deus colocou dentro de você, ousadia para falar alto lá. Meu filho não é burro, meu filho é uma bênção. Está acontecendo algum problema e eu vou descobrir. E eu vou te dar uma resposta, querido professor, querida vovó, querida babá. Isso vai ser solucionado. Mas não aceite aquela maldição sobre o seu filho. Queridos, isso é muito forte. Você vai ver na Bíblia os patriarcas lançando de bênção sobre os seus filhos. E o que eles falavam se cumpria. Preste atenção no que você fala. Vigie. Eu disse semana passada que eu não chamo nenhuma criança de moloque, de moleque. Eu disse, queridos, para muitos ela tem uma conotação boa. Ah, moleque porque é menino. E é isso que o dicionário diz, menino pequeno. Só que tem pessoas que ela está falando numa outra conotação. Moleque, quando quer ofender alguém. Você é um moleque. Não é assim? Você já viu isso aí? Fernando, depois que nós aprendemos isso, o patrão dele, dentro do Sempre Vale, chamou ele de moleque. Ah, moleque. Falou, não sou moleque. Cara com 4 filhas, 23 anos na empresa, com nome na cidade. Ele falou, eu não sou moleque. Por favor, não me chame de moleque. Eu fiquei assim, ó, o cara, um lemãozão. O cara dobrou a gôndola, eu falei, yes. Não aceite, eu não aceito. Eu não aceito. Eu falo, por favor, você pode mudar a sua linguagem? Amém, queridos? Então, agora, dentro do que o pastor falou, por que que ele... Pastor, foi agora isso, viu? Por que que ele falou aqui no início do culto, né? Da escola da Bíblia, olha, o presidente precisa que nós venhamos, né, analisar, como que é, pastor? Fazer parte do partido, assinar para que o partido Aliança, né, seja aberto. Queridos, como pastor, assim também, Zilda, você está fazendo campanha? Não, queridos. Eu, sinceramente, eu voltei no Bolsonaro por causa do quê? Faz anos que eu trabalho com criança. E quando ele falou que uma das coisas dele era que aquela ideologia de gênero não fosse implantada dentro das escolas, né? Eu falei, já gostei do cara, porque eu também luto pelos direitos das crianças. Amém, queridos? Então, o pastor falando aqui, das ideologias que ele defende é essa, que as crianças pequenas, né, as crianças menorzinhas, elas não fiquem expostas a essa pedagogia da ideologia de gênero. Amém? E isso, querido, não é pensamento dele. Isso é pensamento do Deus, isso é pensamento do céu. Está aqui, ó, a minha aula, o pastor falou, eu fiquei ali que eu estava esperando o Diógenes, eu não conversei hoje com o pastor, né, pastor? Está aqui, ó, todos os versículos falando de como Jesus tratava as crianças. A importância que Jesus dava às crianças. Você vai ver várias vezes Jesus citando a Bíblia falando de criança. Então, nós temos que ter essa mesma mentalidade de Jesus. Quando a criança é pequenininha, nos primeiros anos, é formado o caráter dela. A criança, ela é uma caixinha vazia. O que nós colocarmos no coraçãozinho dela vai criar raiz, assim como criou no coração do Tiago, assim como criou no coração do Samuel, do Moisés. E eles foram capazes de ficar expostos àquela, toda aquela nojeira, toda a nojeira de hoje, o Tiago, e não se corromper. Então, o que você falar, se a sua mentalidade for a mentalidade de Jesus, o que vai acontecer? As suas palavras, elas vão criar raízes. E ainda que o seu filho, de repente, venha andar por caminhos tortuosos que desagradem o Senhor, na hora do desespero, assim como o filho pródigo, ele vai lembrar. Ele vai dizer, olha, está na casa do meu pai, tem muita coisa boa. Na casa do meu pai eu como do bom e do melhor. Na casa do meu pai, o meu pai é amoroso.
A Ingrid, lá na casa da minha sogra, eu tenho uma mãe de verdade. Amém, queridos? Eu não preciso estar vivendo essa humilhação. Entende? Por que o filho pródigo reconheceu? É lógico, ele colocou na balança. Os porcos vivem melhor que eu. Os servos vivem melhor que eu. Vou voltar para a casa do meu pai. Amém, queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em Efésios 5. Isso, queridos, é muito importante. Nós temos que ter isso inculcado na nossa mente. O meu filho não é qualquer um, meu filho é um tesouro. Para a honra e glória de Deus, eu conheci um professor esse ano, o Diógenes. Vem aqui, Diógenes. Vem aqui. Quem não conhece o Diógenes, aqui é meu amigo, ele é professor. E eu converso muito com ele. Eu também estou fazendo pedagogia. E ele me dá umas chapuletadas de vez em quando. Eu dei umas bonecas lá para as crianças brincar, ele puxou minha orelha para os meninos. Irmã, você é pedagoga, irmã? Fala bom dia aqui para as pessoas, Diógenes. Faz alguma... Bom dia, pessoas. A paz do Senhor, amados irmãos. Tem intimidade para isso. Eu estou perdido. Quando a gente está meio perdido é engraçado, né? Paz do Senhor, irmãos. Vou, sem dúvida. Hoje nós viemos participar da Escola da Bíblia, né? Porque daqui a pouco nós temos um trabalho com os irmãos e nós esperamos que os irmãos não vão embora, tá? Após a escola, a gente conversa mais um pouquinho. Além de pedagogo, nós somos missionários também. Temos a alegria de servir esse Deus, aonde quer que nós pisemos os nossos pés. E hoje trazendo um pouquinho do trabalho que nós temos em todo o Brasil aqui, a igreja, tá? A respeito dos Kids Games. E sobre o tema que está sendo hoje colocado, eu particularmente amo, né, de paixão. E a puxada de orelha que eu dou mesmo, tá? A respeito de mães e pais estarem dando bonecas para meninos. Você briga, é a favor do governo, briga que o governo está contra a ideologia, mas sem querer você acaba pregando ideologia dentro de casa. Então, é uma coisa bem interessante, né? Então, são pequenas coisas assim que a gente vai estar tratando dentro dos Kids Games. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada, Diógenes. Eu fui dar um brinquedo para o filho dele, ele falou, irmã, você é pedagoga, isso não se faz. Falei, obrigada, Diógenes. Coração aberto, queridos. Coração como de criança. Tudo ministra. Tudo. E quem é missionário, eu tenho um pouquinho nas minhas veias missão. Você usa tudo. Eu evangelizava lá dentro do Ernesto Kiel, não tinha as coisas para me ministrar. A igreja estava nascendo. E eu usava uma plantinha, eu usava uma cortina, eu usava uma agulha, um martelo. Então, temos que estar atentos, né? Olha o que diz a palavra de Deus, né? Em Efésios 5. Você encontrou aí? Diz assim, ó. Sede, pois, meus imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você vê que você não está entregue à própria sorte? Zilda, não veio o manual junto com meu filho. Não veio. Eu nunca tive filho. Eu não fiz faculdade Eu não fiz faculdade de como se cria um filho. Mas você não está sozinho. O Espírito Santo está dentro de você e ele fala assim, ó, sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, qual o seu padrão? Imitar Cristo. O exemplo, ele fala mais do que nossas palavras. Ele fala mais do que as nossas palavras. Então, Zilda, eu não tenho um psicólogo para me ajudar, minha mãe, né, nem ficou comigo, mas você tem aqui um norte. Se você imitar Cristo, o seu filho que está ali com você,
ele vai imitar também. Mesmo que ele não queira. Quem aqui já viu o filho tomando atitudes igual você? Minhas filhas brigam muito comigo porque eu falo alto. Todas elas falam alto. Ela fala muito alto. Todas elas falam alto. Amém, queridos? E andai em amor, como Cristo. De novo. E andai em amor, também como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por amor de nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Como que deve ser o meu proceder? Em amor. Tem amor naquela varinha que você vai usar? Tem amor naquilo que, a hora que você vai sentar com seu filho para almoçar? Tudo que você for fazer tem que estar baseado no amor. Não cuide da sua casa de qualquer jeito. É em amor, com excelência. Amor. Eu tenho amor pelo meu filho. Amém, queridos? Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs e chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça, em todo tempo. Deus, obrigada pelo meu filho, obrigada pela minha casa. Deus, obrigada pelo meu marido, obrigada, Senhor, é só 2 cômodos, mas está consagrado ao Senhor. O seu filho precisa ver isso, você é uma pessoa grata. Ai, seu pai nem falou oi para mim. Fala você oi. Ai, sua mãe nem passou minha camisa de qualquer jeito. Faz um curso lá de como passar roupa. Amor, hoje, ó, você fica sentada aí, eu vou passar roupa. O que você quer que ela faça por você? Faça você. Seu filho precisa ver isso. O pastor pregou aqui, seu filho precisa ver que você e o marido e a esposa estejam bem na cama. Porque o pastor falou aqui, a pessoa que a mulher que nega isso ao marido, ou o marido que nega isso à mulher, vai ter uma consequência. Vai entrar em depressão. Amém, queridos? E uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, queridos. O seu filho, esse assunto de homossexualidade, analisa, não é de alguém que não sabe a sua identidade? E quem vai mostrar a identidade do seu filho para ele? Você. Aí lá dentro da sua casa, quem manda é você, esposa. Está errado. Seu filho vai falar, eu não vou querer casar não, minha mãe, ó, só pela graça, é uma gota na cabeça do meu pai. E vice-versa. A menina, eu não vou querer casar, meu pai nem oi, minha mãe fala. Seu filho vê você pedindo perdão? Não, ele errou. Ah, querido, o negócio do teu pai é almas. O que te custa pedir um perdão? Resolver aquela situação. Deus não quer situação mal resolvida. Tanto é que ele fala, não deixe o sol se pôr sobre a ira. Ele disse, antes de você trazer a sua oferta ao altar, vai lá, conversa com seu irmão, resolva. Deus quer que você resolva as coisas. De sorte que vai refletir na educação do seu filho. Ele vai falar, o menino vai falar, nossa, eu quero ser igual ao meu pai. Quero casar, ter uma esposa igual a minha mãe. Amém, queridos? Seu casamento é uma simbologia de Cristo e a igreja. Pode falar, pastor. Bom dia, irmãos. Paz de novo, né? Estamos aprendendo aqui, né? Essa situação, né, que a pastora Zilda trouxe, eu estava aqui lembrando da criação de Jacó e Esaú. Os dois tiveram o mesmo avô, Abraão, né? O mesmo pai, né? O Jacó, enfim, o Isaac, né? E a situação, né, de um e de outro foi totalmente diferente. Você vê nas entrelinhas, nas Sagradas Escrituras, que a mãe, ela, pelo jeito, amava mais Jacó. E o pai
amava mais Esaú. Então, tanto é que não tinha uma conversação, um diálogo entre o marido e a esposa nesse sentido, na vida espiritual deles. E Deus teve que armar um jeito ali de Jacó sair fora daquela situação, né? Embora você conhece a história. E aí lá na frente, toda vez que a gente lê a palavra de Deus, sempre tem a conotação do nome de Esaú, mas de uma forma negativa. Vocês já perceberam isso na Bíblia? Toda vez que vai citar Esaú, de uma forma negativa. Por quê? Porque às vezes quem tem mais de um filho, acaba sendo o coração pendendo para aquele que chama mais a atenção ali do coração do pai ou da mãe, enfim. E isso é uma coisa muito ruim, né? Eu tenho, desde domingo passado, que a pastora Zita está ministrando, eu estou sendo ministrado, né? Nós temos duas filhas. E aí Deus preparou ontem, eu levei todas elas, como eu estava trabalhando em Rio Claro esses dias, peguei a Duda e a Bia, minha esposa, e fomos lá em Rio Claro passear. Falei, vamos lá dar uma volta, passear, sentamos na mesa, falamos ali da palavra, né, com elas, conversando, principalmente com a Duda, que está, né, desenvolvendo a mentalidade dela, então tem hora que a cabecinha dela dá uns probleminha, e a gente conversando, investindo no diálogo, né, a Bia falando, dando as opiniões dela, então foi muito gostoso, foi muito gostoso. Por quê? Se a gente não tiver esse momento de comunhão com os nossos filhos ali, fatalmente outras pessoas terão. E aí nós saímos do nosso papel de responsáveis, né, pelos nossos filhos e colocamos outras pessoas responsáveis por eles, né? Tadinho de Jacó aprendeu na marra ali a questão de aprender com Deus, e Esaú não teve essa mesma graça, né, vamos dizer assim. O pai, infelizmente, atrapalhou a criação de Esaú. Infelizmente. Né? O pastor Rodrigo ia falar? A paz, irmãos. Não estava programado, mas é de Deus. Em questão de filhos, irmãos, você sabe que eu tenho 2 filhos, né? Eu não conheço, o Mateus e a Sara. O Mateus, ele sempre é um menino muito obediente. Ele é uma bênção de Deus na minha vida, aquele menino. E ele nunca me contrariou em muitas coisas. Mas em relação à vida cristã, ele deu uma parada. Mas como é que eu fui descobrir isso? Né? A aula tem tudo a ver com o que está falando aqui. Né? A gente que é pai, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? E a gente tem sempre que estar conversando com nossos filhos. E qual era a minha visão? Que eu, sendo um bom pai, né, ele ia pegar, por exemplo, da vida dele e ele ia seguir a vida cristã junto comigo. Né? O irmão Samuel está entendendo o que eu estou falando. Né? Então, aí chegou um dia, nessa caminhada, que o meu filho falou para mim assim, pai, eu não quero ir mais na igreja. Foi o dia mais triste da minha vida. Por quê? Você tem um filho bom, obediente, e ele em lágrimas falando para você que não quer ir na igreja. Como é que fica a sua cabeça? Eu ainda sei sendo pastor. Foi difícil para mim entender isso aí, né? Mas Deus estava me ensinando. Né? O que acontece? Depois de dias, conversando com ele, né? O meu filho ele passava por bullying na escola, porque ele era crente. Porque ele era uma criança, a gente ensinava para ele. Ele ia na escola bíblica, ia na escola, na igreja, nos cultos. E lá na escola ele queria compartilhar para os colegas dele, que não era crente. E aí ele tinha uma rejeição. Só que eu, como pai, não conversava a respeito dessas coisas com ele. Isso que é o problema. Por isso que a gente tem que estar atento, igual a pastora falou, na escola. Né? E ele foi guardando isso dentro dele e ele foi crescendo. Até que chegou um dia que ele virou uma confusão na cabeça dele. Né? Que ele sentiu que ele não tinha colegas por causa da igreja. E ele acabou se afastando um pouco, né? Mas aí que entrou a parte do diálogo, né? De acompanhar, de mostrar que você... Às vezes passou a achar você mais... Pai, você vai muito na igreja. Aí outra confusão na mente dele, assim, vocês amam mais a igreja do que nós. Imagina se você fala, pai, vocês amam tanto a igreja que você conversa menos comigo.
Então, o irmão Lúcio deu um bom pai, um bom exemplo de conversar, dialogar. Hoje eu converso muito mais com ele, né? E graças a Deus, isso está sendo mudado, né? Porque ele já me vê, porque chegou dias, irmãos, que houve uma rejeição, de ele achar, tipo assim, ó, não querer conversa. Mas hoje não, hoje tem diálogo, conversa, né? Ele fala, pai, dá bênção, né? Então, Deus está trabalhando. Então, nós pais, aqui vocês, os irmãos que têm filhos pequeninhos, igual tem a irmã Kézia, tem a Eloá, que é pequeninha, né? E muitos outros irmãos que tem, o irmão Samuel, o irmão André, a gente tem que sempre vigiar. Porque, às vezes, nossos filhos estão tendo uma pressão lá no mundo, na escola ou de alguma pessoa, e nós não estamos sabendo. Então, nós temos que ser vigilantes. Nessa parte eu falhei, né? Eu orei a Deus, Deus me deu direção, né? Ele se abriu comigo. O meu filho, ele já estava num quadro tão depressivo, irmãos, que ele estava querendo tirar a própria vida dele. Se no dia que ele falou comigo, eu fosse duro com ele tinha feito uma besteira. Ele falou comigo, pai, se aquele dia você não mostrasse o pai que você foi comigo sempre, eu tinha cometido uma loucura. Entendeu, irmãos? Então é sério isso aqui. É sério. Então nós temos que ter diálogo com nossos filhos, conversar, dar amor para eles. Entendeu? Às vezes, quando você dá um elogio para o seu filho, você não imagina quantos vale. Porque você vai, não, o meu pai me ama. O meu pai gosta de mim, né? Eu dei um exemplo na aula passada aqui sobre Jesus, que Deus fala assim, ó, você é o meu filho amado e quem me ama me compraz. Deus não queria que ele se perdesse, entendeu? Então, um elogio nosso para os nossos filhos vale muita coisa, muita coisa. Nunca repreenda o seu filho na frente dos outros, ele vai se sentir meio rejeitado por você. Se quiser repreender ele, repreenda a sós. Porque às vezes na frente dos outros, ou então não repreenda filho dos outros na frente dos outros também. Porque isso vai criando dentro dele uma rejeição. Então nós temos que aprender, né? Nós estamos aqui para aprender, né? Para lá na frente a gente não cometer a mesma loucura que muitos fizeram no passado, entendeu? Porque uma criancinha ela tem informação. Então, Deus está ensinando nós aqui nesta manhã, né? Então, eu quero melhorar cada dia mais como pai, né? E hoje Deus está dando mais sabedoria, né? Porque a gente às vezes tem que passar por certas coisas para a gente aprender, né? E lá na frente dá valor, né? Então, é isso aí, né? Honra os seus filhos, né? A Bíblia fala para a gente admoestar os nossos filhos, né? Não tratar eles com aspereza, mas toda palavra que você investir no coração dele com amor, com carinho, vai dar grandes frutos lá na frente, né? Então é muito importante isso aí. O que o pastorzão fez aqui presente, as filhas dele. Isso aí é momentos agradáveis que jamais elas vão esquecer, né? Eu preciso fazer isso mais, né? Mas a gente trabalha muito, corre muito, trabalha, mas, irmãos, eu não vejo a hora de me aposentar logo. Está chegando lá já. Para mim ter mais tempo, né? De investir mais na minha família, né? E estar mais perto dos irmãos também, porque vocês são minha família também. Amém? Obrigada, pastor. Você vê que coisa linda que Deus fez? O filho dele já estava pensando em suicídio. Entende? É muito sério, queridos. Pode falar, Neide. Pode vir aqui, querido. Oi, irmão. Uma coisa que eu falo para as mães, que mesmo que seu marido não vá à igreja, porque ele não pode, trabalha, porque não é convertido, nunca deixe de levar seu filho na escola bíblica. Porque é a melhor escola é a escola bíblica. Os meus filhos acho que nunca faltaram na escola bíblica, porque eu não deixava. Eu levava a pé, de carona, de ônibus, porque o Lúcio às vezes não podia, né? Então, mas eles falam até hoje, mãe, obrigada por isso, eles agradecem, né? O Tiago e a Tami são amores mesmo. E eu acho engraçado o Tiago, porque assim, o Lúcio amanhece o dia e ele fala assim, Neide, o Tiago já ligou? O Tiago não me ligou. Eu falei, Lúcio, calma.
está trabalhando, manhã cedo. Daqui a pouco ele liga. Peraí, eu vou mandar uma mensagem, você vai ver, rapidinho ele liga. É todos os dias isso. Aí ele põe, oi, filho. Aí o telefone toca. Aí, oi, pai, eles falam, né? E é com a Tami também. E ele chama a Tami de Bico. Nossa, a Bico hoje não falou nem bom dia para mim. Peraí, Bico, bom dia. Então, ele fala muito com os filhos, até mais que eu mesmo. Eu deixo porque eu acho bonito. Acho linda a relação dele com os filhos. O Lúcio não passa, acho que 3, 4 vezes você fala com o Thiago no dia. E quando vai dormir também, ele liga para o Thiago. Fala, Lúcio, o Thiago está trabalhando, Lúcio. Não, mas eu vou falar boa noite para ele. É assim, né? E é isso, é muito importante. Mas essa aula é muito boa para a gente aprender. E que a Zilda falou de mim, muito obrigada. Só tudo isso não. Mas eu vi que a Zilda, como mãe, ela cresceu muito. Eu olho para a menina dela, que eu amo muito, a Nicole. Eu vi a Nicole bebê. E hoje eu vejo a Nicole aqui, eu fico muito feliz. A mudança que Deus fez, e não foi porque a Zilda estava ali, falando, criando. Ela conversava comigo, aí nem da Nicole, isso, Zilda, eu passei por isso. Eu falava, já passei por isso. É assim, a gente conversou muito. E hoje eu vejo. Viu? Deus abençoe. Aleluia. Queridos, eu vou dar um salto aqui, porque o que eu tenho para falar é de suma importância. E isso também tem que estar nas suas veias. Isso tem que ser remo para a sua vida. Aquilo que te leva para a presença de Deus. Amém? Eu vou dar um salto aqui. Continua em Efésios 5, né? 22. Diz assim, ó. As mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Presta atenção aqui, irmãos, em mim. Quem que é o cabeça da casa? O marido. O marido simboliza quem? Jesus Cristo. A esposa seja submissa. Então, o marido representa Cristo. A esposa representa a igreja. Amém? Vocês concordam com isso? Você já viu uma igreja por uma pessoa, um corpo, sem a cabeça? Quem já viu? Eu nunca vi. Você já viu vice-versa? Temos que andar juntos, cada um no seu devido papel. Como? Em amor. Se você ler mais a Bíblia, eu não vou ler aqui, porque eu preciso ganhar tempo, que eu tenho para falar para você é muito importante. Se você observar, a Bíblia diz, você já leu aqui, eu vi o pastor lendo várias vezes, Jesus Cristo, ele foi submisso. Ele foi submisso. Ele foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto. Então, ninguém melhor que Jesus Cristo para ser exemplo para mim e para você. Zilda, mas o meu marido é ruim. Problema dele, queridos. Vai ler a história de Nabal. Em nenhum momento, como que ela chama a mulher de Nabal? Abigail. O marido dela louco, entregue ao álcool. Quando o rei se aproximou, o rei Davi se aproximou, pediu acampamento, pediu comida ali, o louco do Nabal saiu da sua posição. Quem, queridos, em sã consciência faz uma desfeita dessa para uma autoridade? Mas o louco do Nabal fez. Fez de conta que o Davi não era nada, o rei. Mas a mulher dele, sabendo que ele podia morrer, sabendo que ele podia ter um fim terrível, o que ela faz? Qual o papel da mulher? Auxiliadora. Meu marido está bêbado. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu papel. Eu vou servir o rei bem. Ela mandou preparar comida para o rei. Você conhece a história, de sorte que o marido dela, Nabal, morreu, louco. O louco morre cedo. E depois ela veio ser honrada. Ela veio se tornar esposa do rei. Então, a sua recompensa, ela vem do céu. Ela vem do céu. Zilda, o meu marido é ruim. Querido, joelho no chão, exemplo. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela vai ganhar o seu marido, ó, de boca fechada.
Essa ideia de que mulher fala, tem que falar, isso aí é a ideia do cão. Você tem que falar, lógico que você tem que falar. Tem que se expressar, tem que procurar resolver as coisas, mas com sabedoria, segundo o Espírito Santo. E você, marido, você é o cabeça. Quem que você está representando? Nada mais, nada menos que o Cristo. Cristo, ele lavou os pés do discípulo. Não é? Ele se entregou pela igreja. Qual o problema de você fazer uma massagem no pé da sua esposa? Zilda, mas nós não estamos falando de filho. Então, seu filho está olhando. E aí nós vamos ter dentro da igreja, dentro da escola, o menino muito jovem. Tá certo que na adolescência dele ele muda a voz, né? Nós sabemos que tem todo aquele negócio hormonal. Mas cadê você, mãe? Cadê você, pai? Filho, vamos conversar. Entende, queridos? Vamos conversar. Então, mulher, no seu papel, você representa nada mais, nada menos que a igreja. Você, marido, representa nada mais do que nada menos Cristo. Queridos, aqui entre nós, eu era uma mulher muito independente, eu criei minhas filhas até a pré-adolescência, adolescência sozinha. Eu levantava 7 da manhã e ia até 1h da madrugada trabalhando. Quando a Ingrid falou para mim que eu ia ter que ser submissa a um homem mais jovem que eu, 3 anos, para mim, um menino, que eu sempre, né, com o pensamento do mundo, eu queria ter quem? Alguém mais velho que eu. Falei, não, esse cara não é de Deus, não, Ingrid. A minha filha, querido, sem mentira nenhuma, sabe o que ela fazia? Ela colocava o CD da Cassiane e do Jairinho. E nós duas soldando ali, ficava, o nosso amor vem de Deus, foi Ele quem escolheu. Falei, não é possível que eu vou depender desse moço. Mas o dia que a minha ficha caiu, falei, Fernando, vou fechar a fábrica, não vou mais viajar. Resolve aí, o cara ganhando R$1.200. Eu falei para o Vinícius, a semana, sexta, né, amor? Falei, Vinícius, Deus falou para mim, você vai depender desse cara que ganha R$1.200 com 4 filhos agora. Tinha dívidas, pastor. Devia em todos os órgãos de Limeira. Falei, como que vai pagar minhas dívidas? E o pastor Celso falava para ele, está fazendo o que eu mando? Está fazendo o que eu mando? Pagou todas as minhas dívidas, eu não sei como, com R$1.200. E era só ele aqui no telefone, ó, posso pagar você em dezembro do ano que vem? Ó, só pego o 13º. E ele negociou tudo. Mulheres, e que delícia ser dependente. Parei de brigar com os outros. Pastor, quando eu ia cobrar os outros, eu queria pegar a cinta para bater nos outros. Verdade, o Fernando, quando nós casamos, ele teve que ajudar eu a pagar um monte de cesta básica, processos, de eu bater nos outros. Verdade. E eu falei, tá bom. Isso. Isso. Jezabel, queridos. Isso é espírito de Jezabel. A Bíblia diz que não é para nós aceitarmos o espírito de Jezabel dentro da igreja. Inversão de valores, quer mudar todos os conceitos de Deus. E nós, mulheres, nós temos muita força. Se a gente decidir, eu vou derrubar isso aqui, a gente derruba. Se Deus não colocar a mão. Quando eu falo derrubar a casa, a Bíblia diz que eu e você, mulher, nós fomos feitas para edificar. Nós podemos edificar. Como, Zilda? Joelho no chão, submissão ao marido. Ele não é submisso a Deus, é o problema dele. Continuar aí nesse erro aí, daqui a pouco Deus faz que nem Nabal. Sabe o que eu falo para o Fernando, irmão? Eu falo brincando, mas é uma realidade. Eu falo, você cuida da sua saúde, amor. Você cuida da sua saúde, você se cuida, come bem, hein? Falei, porque se Deus permitir você ir embora, olha para mim, eu sou nova, vou ficar sozinha, pastor? Eu falo isso com amor, queridos, mas é uma realidade. Queridos, é muito sério. E o seu filho, ele vai ver isso. Aí ele vai ter uma identidade. Eu não vou ser igual aquele professor que vive lá dentro da sala de aula falando mal da escola. Não foi isso que o meu pai falou.
Meu pai falou que é para mim ser igual a Cristo. E eu estou, graças a Deus, né, porque o Espírito Santo, como eu disse, é Ele que comanda aqui as coisas, a programação da igreja. Mas eu vou deixar para você ler na sua casa Mateus 5. Quando Jesus veio, o seu primeiro sermão, você vai olhar lá, ele fala para os fariseus, ali tem fariseus, saduceus, tem tudo, né, tem várias pessoas. O que ele faz? Ele fala a respeito do caráter, que aquelas pessoas precisavam mudar o caráter, né, pastor? Olha, você tem que ser dependente, você tem que ser humilde. Então, a mudança tinha que ser de dentro para fora. Ele precisava fazer aquilo para aqueles fariseus, porque eles achavam que eles tinham que ser bonitos para o lado de fora. E é esse o conceito, o nosso verdadeiro valor não é a roupa que eu visto, o carro, é o que eu trago no meu coração. Então, lê lá na sua casa, você vai ver o primeiro sermão. Ó, vocês têm que mudar de dentro para fora, o negócio é de dentro para fora. E depois, eu quero que você leia lá na sua casa o valor que Jesus dava para as crianças. Certa feita, as crianças se aproximou de Jesus, os discípulos queriam tirar as crianças. Na mentalidade dos discípulos, as crianças iam atrapalhar. Mas o que Jesus faz? Ele pega a criança e traz para perto. Em Marcos, Jesus vai colocar a criança no colo. Queridos, Jesus põe a criança no colo e começa a narrar ali, aplicar o sermão com firmeza. Ele não é essa linguagem mole aí. Ah, coitadinha, não vai mais na escola por causa disso. Ele começa a falar, ó, a realidade é essa. Olha só o que Jesus falou com uma criança perto dele. Se o seu braço te faz, lê lá depois, se o seu braço te faz pecar, arranca o braço. Aí tem pai que vai dizer, não posso, tem coisa que eu não posso falar para o meu filho. Com sabedoria, você pode falar. Amém, queridos? O que Jesus queria? Ele queria que a criança crescesse responsável. Primeiro ele dá uma lavada em todo mundo ali, traz a criança para perto. Estão perguntando, Senhor, quem é o maior no reino? Aí ele chama a criança e fala, ó, coloca a criança ali no meio deles e fala, ó, se você não se tornar igual essa criança, você não vai entrar no reino dos céus. Amém, queridos? Essas verdades aqui, ó, você tem caneta aí, quiser anotar, depois você pede para mim. Ó, Jesus se identificou com as crianças. Em Mateus 18:5, Marcos 37, está escrito isso. Jesus passou tempo com as crianças. Marcos 10:14. Jesus abençoou as crianças. Marcos 10:16. Ele alimentou as crianças. Mateus 14:21. Tem mais aqui, mas eu não vou falar. O Fernando está falando para mim terminar. Tem que obedecer. Não, horário, né, queridos? Eu quero que você leia, para você ver o tanto que Jesus dá importância para as crianças. Não deixa elas falando sozinhas. Tem que ter uma resposta, a resposta do Espírito Santo. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pode vir aqui, Fernando. Essa Bíblia minha aqui, ela é de ministério infantil. Quando eu comprei, eu paguei R$120. Se você... Ore ao Senhor para você comprar uma Bíblia dessa. Ela é muito rica. E, para você ter noção, eu não chamo a igreja das crianças de salinha. Eu chamo de igreja. Eles oram por você. Eles profetizam. Tudo que você pede para fazer, eles fazem. Você acha que Deus não responde a oração deles? Jesus falou que o louvor deles é perfeito. Então, quando eles louvam lá, eu trato eles que nem igreja. Falo, vem orar comigo. Entende? Eu falo, onde que você está ficando? Na igreja. Aqui também é igreja. Nós fazemos tudo o que lá faz. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vou esperar só as crianças virem. Eu estava lendo algo no Face agora. Estava escrito, agora de manhã, estava escrito assim, ó. As verdadeiras riquezas não têm valor financeiro. As verdadeiras riquezas não têm valor financeiro. Né?
Isso aqui não tem dinheiro que pague. Na escola, a palavra de Deus, Deus não tem valor financeiro, não tem algo que eu possa comprar. Não tem como, né? Não tem valor, é pura graça, né? É por amor de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Será que as crianças estão ouvindo? Alguém pode ver lá para mim, fazendo favor? Vou ver se elas têm versículo, né? Glória a Deus. Queridos, eu estava lá, fui lá nas classes visitar, ver o que eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo escatologia para os jovens, as vinhas para os pequenininhos, as vinhas de Deus. E lá fora, aprendendo os livros que tem na Bíblia, né? Falando dos profetas menores, né? Profetas maiores. É isso que Deus quer, querido, que nós buscamos conhecimento da palavra de Deus. Tudo falando da palavra, né? É uma escola mesmo, né? Porque, queridos, o que vai fortalecer uma igreja viva, realmente que permanece viva, ela tem oração e palavra, né, pastor? Ela tem oração e palavra. Essas duas coisas não podem faltar. Tem que ter treinamento, tem que ter ensinamento, né? Nós falamos do plano de leitura que está lá atrás. Se você não pegou o seu plano de leitura da Bíblia, está ali atrás para você pegar. É estudar a palavra de Deus, estudar conhecimento. Se tiver dúvida, é para trazer aqui mesmo, né? Para nós podermos tirar as suas dúvidas naquilo que nós sabemos e aquilo que nós não soubermos. Então vamos buscar a resposta de Deus, de alguém, estudar para poder responder para você. Nós temos que buscar conhecimento da palavra de Deus, saber, porque todo mundo, como aconteceu comigo também, todo mundo que você vai conversar fala, mas a Bíblia é muito difícil. A Bíblia é muito difícil, eu começo a ler ela e não consigo entender, porque se você for ler ela como humano comum, não vai entender mesmo. As coisas ali são espirituais, você precisa do Espírito Santo para entender, né? Quantas vezes, sem aceitar Jesus, você tentou ler a Bíblia e não entendeu nada? Não é só eu, acho que fazia assim na Bíblia. Folheava ela assim, caía e falava, vou ler isso aqui. Deus quer falar comigo aqui, né? Antes de conhecer Jesus. Aí pegava, lia e falava assim, não entendi nada, mas tá bom, pelo menos eu li, né? Pelo menos eu li. Não entendia nada, porque sem o Espírito Santo é impossível entender, né? É além da letra do que está escrito. Conhecer além do que está escrito. Então, queridos, aqui é esse lugar. Estávamos conversando com o pastor, o que nós vamos, depois que acabar essas ministrações de filhos, nós vamos falar. Nós temos um tema que Deus colocou no nosso coração, que nós vamos falar desde Juízes lá atrás, nós vamos ministrar algumas aulas, falando desde Juízes, os reis, a separação do reino de Israel, tribo do norte, tribo do sul, nós vamos ensinar a igreja nisso, nesse assunto. Isso é estudar a palavra de Deus, né? Porque às vezes quando nós falamos aqui na amplitude da palavra de Deus, né, no macro, na visão macro, às vezes você fala assim, mas no detalhe eu não estou conseguindo entender, eu perdi um pouco o caminho. Então, vai ser uma aula sequencial, desde Gênesis, lá de Juízes, depois de Eli ali, nós vamos ensinar tudo o que aconteceu até Davi, Salomão, Jeroboão, Roboão, as tribos do sul, as tribos do norte, né? É um direcionamento da palavra de Deus, porque quando você vir escutar a pregação, você vai estar orientado. Não, eu sei o que está falando, conheço, eu sei o que é isso aí. Eu sei do que ele está falando, você não vai ficar perdido, né? O estudo bíblico é para isso. Amém, meus irmãos? O estudo bíblico é para isso. Então, aquilo que Deus vai colocando no nosso coração, nós vamos ensinando à igreja. Nós sabemos tudo? Claro que não, né? Mas quem ensina é o Espírito Santo. Amém, queridos? É Ele que nos ensina. É Ele que nos ensina. Os jovens têm versículo também? Não? Glória a Deus. Os pequenos têm, já está até aqui já. Ó. Eles têm versículo, as crianças? Tem, glória a Deus. Hoje nós temos um treinamento aqui durante a hora do almoço, à tarde, para ensinar as crianças, né? Glória a Deus. Precisa do microfone, irmã? A vontade de Deus é boa, perfeita
Glória a Deus. As crianças têm versículo? Pode vir aqui. Transformai-vos com a renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Pronto? 1, 2, 3. João 8:32. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Que bênção as crianças aqui, né? Que bênção. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, feche teus olhos. Agradeça a Deus por esse momento que você esteve aqui. Senhor, nós agradecemos, rapaz. Que palavra linda que nós aprendemos, Senhor. Quanto melhor, Senhor Deus, nós ensinarmos os nossos filhos, menos eles vão sofrer, Senhor. Menos eles vão passar, Senhor Deus, pelas dificuldades desse mundo. E quando passar, vão saber como se sair, Senhor. Obrigado por esse ensinamento, por esse direcionamento, Senhor. Obrigado pela escola de jovens, Senhor Deus, onde aprenderam escatologia. Obrigado pelas criancinhas que falaram da vinha, Senhor Deus, da boa e agradável e perfeito do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela escola infantil que aprendeu, Senhor Deus, sobre os livros da Bíblia, Senhor. Eu sei, ó Pai, que todo o ensinamento, Senhor Deus, de hoje, eu sei que o Senhor estava presente, porque, ó Pai, somente o Senhor, para criar no nosso coração a vontade de buscar a Tua palavra, Senhor Deus, e nós estarmos aqui felizes, Senhor Deus, por estar na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus. E eu abençoo, Senhor Deus, a semana dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. E a igreja diz amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe. Ó, Dalfré, pega aquela sacolinha verde ali que está os papéis. Isso. Ó, os irmãos que querem fazer parte, né, desse novo projeto do presidente, levante a mão que ele vai entregar o papel. Fica mais fácil, né? Fica com a mão levantada aí, e aí vai entregando e à noite a gente lembra novamente, né? Aí tem, ó, só para explicar, aqui pode colocar 2 pessoas, né? Então, a parte embaixo aqui não vai ser preenchida, a parte de baixo, é só os seus dados aqui em cima, ok? Então vamos orar e cooperar com esse propósito aí, né? Irmãos, nós não sabemos o futuro, o que vem no futuro aí. Mas deixa eu alertar a igreja. Se a igreja, todos os brasileiros, não se unir agora para mudar essa história, o próximo governador que entrar, o próximo presidente que entrar, e não for, né, de uma ideologia de pensamentos cristãos, a situação vai ficar feia, vai ficar complicada. Então vamos fazer a nossa parte, porque a palavra de Deus diz assim: enquanto a igreja está no mundo ainda orando, Satanás não pode colocar as garrinhas de fora do jeito que ele queria colocar. Vale a pena nossa oração e as nossas ações também relacionadas a isso. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Até daqui a pouco, às 19 horas. E os irmãos que vão ficar no Kids Games, vai fazer a reunião aqui, Diogo? Aqui? Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Porque Ele vive, posso crer.